Shalom. Então, nós vamos começar agora com a nossa lição 2, dentro do Aleph Beit. Nós vamos estar passando por cada uma das letras, a gente vai ter uma aula para cada uma delas, para que a gente consiga explorar e descobrir o que Deus deixou dentro do Aleph Beit para nós, porque a gente fala que a língua hebraica é uma língua viva e a gente às vezes não tem o completo entendimento do que isso quer dizer. Então a gente vai estar entendendo um pouco mais do porquê do hebraico ser uma língua viva e do porquê dele ser chamado de Lashon HaKodesh, que é a língua do santo. Então, os 5 aspectos que a gente vai estar usando para esse estudo, né, das letras são a forma da letra, o seu significado, a sua raiz, a gamatria, o som e aonde ela aparece a primeira vez. Então, nós vamos começar com a letra Aleph. O Aleph vai estar aparecendo aí na tela para vocês, é constituído por 2 yods, um no canto superior direito e o outro no canto inferior esquerdo. Eles são unidos por um vav diagonal. Então, nós temos no Aleph 3 letras. Então, aí já de cara a gente pode tirar uma conclusão. Quando a gente vê o número 3 na Bíblia, nós vemos que sempre está relacionado a Yeshua. Então, como nós temos 3 letras, a gente já pode tirar a conclusão de que tem a ver com Yeshua, diretamente com, né, o nosso Messias. Então, o Yod, ele tem como significado mão e o Vav é prego. Então, a gente tem 2 mãos, uma mão em cima e outra mão embaixo, certo? E no meio nós temos o Vav, que é esse prego. E a gente sabe que o prego é um elemento de ligação, então não é necessariamente um prego, não. Vamos além vamos além da aparência. O que um prego faz? Ele liga algo, certo? A outra coisa. Então, vamos ver o prego como um elemento de ligação. Então, a gente tem, né, uma outra coisa. Sempre que a gente vê a letra Vav, sempre que nós formos pegar qualquer palavra, ou enfim, tiver a letra Vav, vocês podem já relacionar a Jesus, porque o Vav, ele representa diretamente Jesus, ok? Então, nós temos, né, esses 2 Yods e um Vav. Então, vamos extrapolar um pouquinho. Se o Vav, esse elemento de ligação, é Jesus, e nós temos essa mão embaixo e essa mão em cima, então o Aleph representa uma ligação entre a mão de baixo, a mão do homem, com a mão de cima, que é a mão de Deus. Então, nós temos que o Aleph é Jesus, que faz a ligação, né, que nem nós falamos agora, entre nós e Deus. A primeira vez que o Aleph aparece na Torá é em Bereshit 1:1, na palavra Elohim, que é uma das palavras utilizadas na Bíblia, na Torá, para se referir a Deus. O som do Aleph, como a gente já comentou, é impronunciável para nós. Então, por mais que ele seja impronunciável, quando ele é colocado em uma palavra, ele vai adquirir o som de uma vogal. Mas, novamente, eu vou ressaltar para vocês não se esquecerem que o Aleph não é uma vogal e não pode de forma alguma ser confundido com uma vogal, ok? Então, por mais que numa palavra ele possa adquirir o som de uma vogal, ele não é uma vogal, é uma consoante, entendeu? E sozinha, essa consoante sozinha, não tem um som pronunciável a nós. A gente vai estar falando sobre o som mais pra frente. Por que que Deus nos deixou uma letra impronunciável? Então, nós vamos falar agora sobre a raiz. Toda a palavra hebraica, toda, tem uma raiz de 3 letras. E até mesmo as consoantes têm as suas raízes. Então, para a gente ver, vamos escrever a palavra Aleph. Então, nós vamos ter a letra Aleph,
certo? Um lamed e um P. Um P sofite. Lembre-se, no final da palavra nós temos um P sofite. Então, a gente pode tirar dessa raiz, na raiz do Aleph, nós podemos tirar a palavra Aluf, que significa mestre ou senhor. Então, mais uma vez, nós temos mais uma qualidade do nosso Deus. Então, a gente pode ver, né, que o Aleph remete diretamente a mais qualidades de Deus. Agora a gente vai falar sobre a forma pictográfica do Aleph. Qual que é a forma pictográfica do Aleph? Vocês vão estar vendo, é a cabeça de um boi. O que representa, né, um boi? A gente sabe que o boi na sociedade agrícola, ele representa poder, autoridade, força, liderança e enfim. Então, lembrando, né, novamente, que Deus utiliza a natureza como a sua segunda testemunha. Então, a gente já pode pensar, né, dessa forma, já podemos levar pro lado agrícola, e a gente pode ver que ele está querendo nos dizer algo mais. Então, nós temos mais qualidades de Deus, certo? Poder, força, autoridade, liderança. Agora nós vamos pegar mais uma palavra. Nós vamos pegar a palavra El. A gente sabe, nós temos alguns nomes de Deus, né? Por exemplo, El Shaddai, que o início é com a palavra El. Mas, então, vamos falar sobre essa palavra El, para a gente saber que toda vez que a gente vê na Torá El, quer dizer Deus. Então, vai sempre estar relacionado diretamente, né, a Deus. Então, a gente tem a letra Aleph, que a gente sabe que representa Deus, a sua força, o seu poder, como a gente viu acima, e o Lamed, que a forma pictográfica, vocês vão estar vendo, é de um cajado. Então, a gente sabe que o cajado é utilizado como sinal de autoridade na Torá. Isso não é algo que a gente precisa ir muito longe para saber. É só a gente lembrar de Moisés, ou a gente pode ir de novo para parte agrícola, né? E a gente pode pensar num pastor de ovelhas, certo? Então, nós temos que a palavra El remete diretamente a Deus, o Senhor, que tem autoridade sobre tudo. Em Bereshit. Agora nós vamos para Bereshit 1:1. Na tabelinha aí que vocês estão vendo, tá escrito em hebraico, né, do lado direito. Lembrando que é da direita para a esquerda, coloquei na ordem corretinha aí para vocês. Nós temos aí no meio a transliteração, né, do que está escrito, e ali na primeira coluna nós temos a tradução, trazendo para o nosso português. Então, vamos lá. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então, nós temos em um princípio, criou Deus os céus e a terra. Só que, vocês viram que eu não coloquei na primeira coluna a tradução, né, do et e do ve'et. Por quê? Porque nós vamos estar falando mais sobre essas duas palavras. Elas são palavras intraduzíveis, ok? Só que quando a gente vai traduzir, no hebraico, elas também servem como elemento de ligação, como se fosse o nosso e, ou enfim, né? O que a gente usa como elemento de ligação entre uma frase e outra. Então, ok. Se a gente for mais profundamente, a gente vai ver que não temos apenas um elemento de ligação entre uma palavra e outra, ok? Então, nós vamos começar com a palavra et, que é composta por um Aleph e um Tav. Vocês podem ver aí. Então, ok. Como nós já sabemos que o Aleph, no caso, é Deus, está ligado diretamente a Deus, ou a Jesus, a gente vai falar sobre o Tav. Não vamos entrar em muitos detalhes, mas nós vamos falar sobre o significado do Tav, que é marca,
para a gente poder entender o que essa palavra está querendo nos dizer. Então, quando a gente junta ambas as letras, a gente pode ver que Deus deixará uma marca, certo? Mas que marca que é essa? A gente sabe que as duas letras, elas são o começo, né? E o fim do Aleph Beit, nos trazendo uma totalidade, todo o Aleph Beit. Então a gente já ouviu várias vezes, né, falar que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, mas quando a gente diz isso, a gente está limitando o significado do que Jesus realmente é. E a gente está falando, nós estamos dando um significado errôneo. Então, se cada letra do Aleph Beit tem um significado, então quer dizer que dentro de Jesus, que é o nosso Aleph Tav, que são as duas letras aí dessa palavra et, nós temos tudo. Então, nós chegamos à conclusão de que o Aleph Beit nada mais é do que o próprio Jesus. Logo, vamos voltar à tabelinha. Deus não criou primeiro os céus e a terra, mas sim Yeshua. Ele criou o Aleph Tav, a marca. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora a gente pode entender de fato o que João está dizendo aqui. Nada do que foi criado poderia ter sido sem o Aleph Beit, sem o Aleph Tav, sem o Verbo, sem Yeshua. Agora nós vamos pegar a próxima palavra no versículo. A próxima palavra é intraduzível que nós falamos. Ve'et. Vocês podem ver que é composta por um Vav, um Aleph e um Tav. Então, como a gente falou anteriormente, nós já sabemos que o Vav vai sempre estar relacionado com Jesus. E nós também sabemos que o Aleph Tav é Jesus. Agora, a diferença entre as duas palavras é que aqui nós temos o Vav, que é um prego, que é o nosso elemento de ligação. Então, a gente sabe, né, que aqui nós falamos sobre a totalidade de Jesus, né, o Aleph Tav. Então, aqui está falando de Jesus, mais uma vez. Mas quando a gente volta ali para a tabelinha, no versículo, a gente vê céus, certo? Hashamayim, ve'et, haaretz. Então, na verdade, além desse ve'et ser um elemento de ligação, ele também está dizendo que Jesus ligaria os céus e a terra, certo? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente. Essa questão de Jesus ligar os céus e a terra, porque o plano da salvação tá todinho aí, em Gênesis 1:1. E quando a gente vê em português, a gente acaba perdendo isso, porque no hebraico nós temos muito mais do que apenas simples palavras. Então, a gente pode ver, né, ali em Bereshit 1:1, parte de quem é Jesus, do que ele veio para fazer e, né, o plano da salvação. Agora nós vamos entrar na gamatria. Outro ponto muito importante que a gente vai abordar, né, que nós vamos estar entrando agora, é a gamatria. O que é a gamatria? É o método de análise das palavras bíblicas somente em hebraico que atribui um número, um valor numérico, para cada letra. Então, cada letra tem um valor numérico. Em hebraico, nós não temos números, né? Então, as próprias letras, elas representam os números. Só que não vamos nos adiantar aqui, tá? A gente não vai contar de 1 a 22. Nós vamos estar vendo com calma esses valores numéricos para a gente estar sabendo exatamente. Então, para a gente estar sabendo exatamente sobre o que nós vamos falar, sobre o que nós estamos aprendendo, mas a gente não vai estar falando sobre todos os valores numéricos agora. Nós vamos estar entrando em cada uma das letras. Então, vocês vão estar vendo os valores numéricos das outras letras quando nós entrarmos nelas, ok? Então, vamos lá. A gamatria do Aleph, o número que o Aleph representa, é o número 1. Mas não como a gente conhece. Quando a gente pega o número 1, a gente
a gente coloca como se fosse um item entre vários. Então, nós temos um item dentre vários. Então, para entender melhor, né? É como se a gente tivesse, se a gente fosse falar da forma como nós conhecemos, é como se a gente estivesse dizendo que Deus é um Deus verdadeiro. Então, se a gente falar que Deus é um Deus verdadeiro, a gente não está dizendo que tem mais. Então, é aí que entra o ponto diferente do número como nós conhecemos. No hebraico, não é um, e sim único, Echad, que representa unicidade, único. Então, a gente não tem um Deus verdadeiro. Nós temos um único Deus verdadeiro. Então, o Aleph, ele representa o número 1, mas não da forma como nós conhecemos. Então, vocês conseguiram compreender? Não é um entre vários. É único. E ponto. Então, além disso, né, além do número 1, o Aleph também representa 1000. Vocês lembraram de algo? Vamos para 2 Pedro 3:8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, agora a gente já sabe que esse fato está escrito desde o princípio, lá em Bereshit. O Aleph representa 1, mas também representa 1000. Então, agora a gente pode se aprofundar um pouquinho mais em Bereshit 1:1. Vocês vão estar vendo a tabelinha aí. Se nós formos contar quantas palavras tem, a gente vai ver que tem 7 palavras. Nós temos 7 dias da criação. Então, um dia, nós temos também 7.000 anos. Então, um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então, primeiramente, né, como nós vimos ali, em um princípio criou Deus o Et, o Aleph Tav. Primeiro Deus criou Jesus. Agora a gente pode pensar, né, o que Deus criou no quarto dia da criação. Na quarta palavra nós temos a palavra, na quarta palavra do versículo nós temos a palavra Et. Então, o que Deus criou, né, no quarto dia da criação, quando a gente volta lá em Bereshit? Deus criou o sol da justiça. Então, ali também já está apontando para isso, né, que primeiramente Deus criou Jesus. Ok, então, Deus criou Jesus. Então, a primeira vinda do Messias foi aqui. Então, a gente sabe que quando a gente vai falar de anos, né, nós temos 4.000 anos aqui, então nós temos de 3.000 a 3.999, certo? Então, a primeira vinda de Yeshua foi no ano 3.776, ok? Então, foi aqui, né, onde foi na quarta palavra. Então, nós estamos falando do plano da salvação, então Deus criou Jesus, certo? No quarto dia da criação, nos mostra isso. Aqui no versículo também nos mostra que Deus criou Yeshua antes de criar as outras coisas, certo? Porque sem Yeshua não teria como ser criado as coisas, como ter sido criado o restante das coisas. Mas nós também temos aqui, né, os 1000 anos. Então, nós temos aqui no ano 3.776 a primeira vinda do Messias. Então, vamos, né? Então, quarta palavra, primeira vinda do Messias, falando em 1000 anos, não em dias, ok? Então, na sexta palavra, nós temos de novo Jesus, certo? Como a gente viu, né? Nosso elemento de ligação entre os céus e a terra. Então, a gente sabe que a segunda vinda do Messias vai ser entre o ano 5.000 até o ano 5.999. Então, ele não só virá para ligar os céus e a terra, certo? Como para casar conosco, com a sua noiva, para que nos próximos 1000 anos, nós reinemos aonde? Haaretz, na terra.
Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse versículo, vocês podem voltar, reler. Mas lembrem-se que dentro desse versículo nós temos muitos significados. A gente pode ver eles como o primeiro dia, o segundo dia, né? Como os 7 dias da criação. Mas, no caso, nós só podemos comparar aos dias da criação quando a gente vê aqui, por exemplo, no 4º dia, né? Jesus, o sol da justiça e, enfim. Então, na verdade, cada palavra tem um significado próprio e a gente vai estar entrando nesses significados quando nós formos fazer um estudo só sobre Gênesis 1:1. Então, nós temos 7 palavras, nós temos 7 dias da criação e nós temos os 7.000 anos que são o plano da salvação. Então, a gente tem quando Jesus veio e quando Jesus voltará. Nós não temos uma data exata, mas como nós estamos no ano 5.780, tá perto. Tá bem perto, né? Então a gente não tem apenas 2 palavras intraduzíveis nesse versículo. A gente tem 2 palavras que falam diretamente sobre Yeshua e que mostram que ele veio antes de tudo, certo? Que ele foi criado primeiro e que ele vai vir para ligar os céus e a terra por meio do casamento. Então, nós temos muitas coisas dentro de Bereshit 1:1, certo? Agora, depois da gente analisar isso, nós vamos somar a gamatria de todas as letras que compõem o Aleph. Lembrando que são 3 letras, 2 Yods e 1 Vav. O Yod é 10 e o Vav é 6. Então, nós temos 26. Agora, qual outra palavra que tem essa mesma gamatria? O nome de Deus, Yahweh, onde nós temos 1 Yod, 2 Res e 1 Vav. Então, o Yod a gente já sabe que é 10, o Re é 5 e o Vav é 6. Então, nós temos novamente o número 26. Então, a gente tem mais uma ligação direta do Aleph para com Deus. Então, até agora a gente sabe que Aleph é Deus, mas também é Yeshua, que faz a nossa ligação para com o nosso Senhor. Então, além de Jesus estar no princípio, pois ele era o verbo e sem ele nada poderia ter sido criado, ele esteve com Deus desde Bereshit e ele é Deus. Logo, quando em Apocalipse 22:13, Yeshua refere-se a ele mesmo como Aleph Tav, ele está dizendo que quando olhássemos para o Aleph Beit, a gente veria ele. A gente teria a revelação de quem ele é. Então, quando a gente lê esse versículo, Apocalipse 22:13, a gente vê que está escrito que ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, mas preste bem atenção nisso, ele não é o Alfa e o Ômega, gente. Ele é o Aleph Tav. Entendeu? É o Aleph Tav e acabou. Então, nele estão todas as coisas. E como pode existir um fim nele se nós vamos passar uma eternidade ao lado dele? Então, a gente sabe que a gente não foi ensinado a ver como Jesus via, não fomos ensinados a ver como um hebreu. E por essa razão a gente deve deixar para trás os nossos conhecimentos antigos para que a gente possa avançar, para que a gente possa ter a mente de Cristo. Então a gente não deve olhar para algo e dizer, né, da sua aparência, sua forma. Nós devemos olhar para esse algo e nos perguntar para que serve esse algo, a sua função. Então, a gente não deve se preocupar com a nossa aparência. Isso é uma coisa muito importante. Nós não devemos nos preocupar com a nossa aparência, mas sim com a razão de nós termos nascido, de nós termos sido criados. Então, se pergunta, qual que é a sua função no reino de Deus? Então, nunca se esqueça, Yeshua não é o princípio e fim, e sim a eternidade. Ele é tudo. Por isso, quando nós temos a consciência da eternidade, nós temos a consciência de quem ele é. Nós sabemos mais um pouco
de quem o nosso Yeshua é. Então, a gente pode ver que dentro disso daqui a gente conseguiu descobrir várias coisas sobre ele, dentro de uma única letra. Então, imagina, né, quando nós formos além. Então, nós sabemos que Yeshua é o Aleph Tav. Então, ele é o Aleph Beit e é a totalidade. Então, sabe quando a gente vê que, né, quando a gente diz que Yeshua é a verdade? Pois então, vamos ver a palavra verdade no hebraico. Vocês podem ver que a palavra verdade é a palavra emet. Emet. Ela é composta por um Aleph, um Mem e um Tav. Então, a gente tem mais uma vez o Aleph e o Tav aí, né? Agora a gente vai tirar o Aleph dessa palavra e nós vamos ver que nós vamos ficar apenas com o Mem e o Tav, né? E nós vamos ter a palavra Met, que é a palavra morte. Então, não existe, basicamente, né? O que a gente pode tirar disso? Que não existe verdade sem Yeshua, sem o Aleph, apenas morte. O Aleph e a natureza do homem. A palavra hebraica para homem é Adam, composta por um Aleph, um Dalet e um Mem Sofit. Então, na palavra Adam, nós temos a outra palavra, Dam. Dam significa sangue, vermelho, a cor da terra. Então, o Aleph a gente já sabe que é Deus, certo? Então, a gente tem aí que se Deus está junto, né? Se Deus está com Dam, então Deus transforma o sangue, a carne, em Nefesh Hayah, em alma vivente. Com o quê? Com o seu sopro. Porque o Aleph, ele não é sem som, simplesmente porque ele é sem som. Ele é dessa forma porque ele representa o sopro de Deus, o abrir da boca dele. Então a gente pode ver que nós, né, o homem, Adam, só se torna alma vivente com o Aleph, com o sopro de Deus. Sem o Aleph, ele é apenas sangue, é apenas carne, é apenas pó. Então, Yeshua é o nosso Aleph, aquele que se tornou carne e sangue para nos ligar, ao Pai. Com ele, nós somos completos, somos feitos reais, nós vivemos, nascemos de novo. 1 João 5:12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então nós voltamos a Bereshit, onde aprendemos que antes de criar os céus e a terra, Deus criou Yeshua. Ele abriu a sua boca e assim a palavra foi criada. Certo? Então, sem Yeshua, nada teria sido feito. Sem Yeshua, nós não temos a ligação para com o nosso Pai. O Aleph e suas metáforas. Em 3 lugares das Escrituras, o Senhor é metaforicamente identificado com outras coisas. Em cada caso, cada metáfora começa com um Aleph. Nós temos a palavra fogo, que é composta por um Aleph e um Shin, a palavra Esh. Nós temos a palavra luz, que é composta por um Aleph, um Vav e um Resh, que é a palavra Or. Então, mais uma vez, quando a gente fala de Jesus, a gente diz que ele é a luz do mundo. Ele é a luz, certo? Então, a palavra luz aqui começa com Aleph. Então, a gente já pode ver que ele não está falando nada mais do que o que está escrito. E a próxima palavra que nós temos é a palavra amor. Nós temos um Aleph, um Re, um Veit e um Re novamente.
Então, nós temos a palavra ahavá, palavra amor. Então, a gente sabe que o amor sem Deus não é amor, né? Nós já falamos várias vezes sobre o amor, que amar não é apenas dizer um eu te amo, mas dar. Então, a gente pode viajar um pouco nisso. Deus deu o seu único filho por amor a nós. Então, ele é o verdadeiro significado do amor. Certo? Então, por isso que nós temos aqui a palavra ahavá, começando com Aleph, porque não existe amor verdadeiro sem Deus. Certo? Então, nós podemos chegar à conclusão do nosso estudo de hoje. Viu como dentro de só uma letra a gente conseguiu descobrir muito? Muito mais sobre Deus, sobre Jesus, sobre quem Ele é. Então a gente viu que o Aleph é muito mais do que um desenho complicado de se colocar na folha, né? Então quando a gente conhece a Deus, não basta a gente olhar somente pro superficial e dizer que aquilo tá bom. A gente tem que ir mais profundo. E a gente não precisa ir muito longe para isso, é só a gente pegar o Aleph Bet. Nós temos a totalidade de Yeshua, nós temos quem ele é, certo? Então, a gente pode começar a aprender a pensar mais como o nosso Deus, só nas situações que acontecem conosco. Então, a gente pode pegar uma coisa que acontece e ao invés da gente só ver ela pelo que aconteceu, a gente tem que começar a pensar o que Deus está querendo mostrar pra gente por trás dessa situação, porque Ele sempre quer mostrar algo. Então, é que nem quando nós vimos Bereshit, Ele não deixou apenas a criação do mundo ali pra nós. Ele deixou a criação de Yeshua. Ele mostrou pra nós que antes de tudo, Ele criou Yeshua, porque nada poderia ter sido feito sem Ele. Certo? Então, ele nos mostrou que Yeshua esteve com ele desde o princípio. Ele também deixou para nós ali em Bereshit o plano da salvação, os 7.000 anos. Certo? Então, só isso, só em um capítulo, em um versículo de um capítulo, né? Bereshit 1:1. Então, se a gente começar a se aprofundar mais, nós vamos ter muito mais coisas para falar. Então, é importante que a gente esteja buscando dentro disso e que a gente esteja vendo, assim, quando nós falamos das letras, sempre vão haver novos discernimentos, novas revelações. A gente sabe que a revelação das coisas em Deus é sempre progressiva e a gente sempre tem algo novo para aprender. Então, se você teve um discernimento novo em relação a isso tudo, enquanto a gente estava estudando, sinta-se à vontade em compartilhar, porque nós não somos donos de toda a verdade, certo? Nós não somos, nós não temos toda a verdade. Então, a gente busca a verdade, a gente estuda, mas nós estamos sempre aprendendo mais sobre o nosso Yeshua à medida que o tempo vai passando. E pode ser no significado da letra, pode ser lendo a palavra, pode ser olhando para o céu. Nós sempre vamos ter uma nova revelação de quem ele é. Mas, olha só o que a gente aprendeu hoje, só olhando para a letra Aleph. Então, a gente pode ver que Deus não criou somente um alfabeto qualquer. Deus criou o Aleph Bet, certo? Então, quando aconteceu uma situação, lembre-se de pensar o que Deus quer nos mostrar por trás daquilo que aconteceu. O que o Senhor quer nos ensinar. Então, agora vocês conseguiram entender
porquê da gente dizer que o Aleph Beit é vivo, do porquê a gente dizer que o hebraico é uma língua forte e do porquê a gente dizer que ele mexe com as moléculas. Ele é o próprio Yeshua. O hebraico é Lashon HaKodesh. É a língua do santo. Então, nós ficamos por aqui na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, vocês podem me chamar, ok? Shalom!